Esse é um daqueles vídeos em que meu objetivo é organizar a estrutura conceitual, a composição conceitual do pensamento de tal maneira que quem queira criticar, ou mesmo ampliar a clareza para quem eventualmente corrobore a minha opinião, tenha mais precisão. Por matriz de responsabilidade, eu me refiro à estruturação do Estado como um sistema de eleição democrática, um sistema de democracia de impopulares, um sistema de redução do custo de impopularidade para o político, para blindá-lo dos custos de impopularidade. A produção desse paradoxo, um paradoxo porque a expectativa é que se tenha um sistema democrático, a vontade da maioria regra a direção, o sentido do poder. E o que esse modelo de organização estrutural do Estado faz é deslocar esse efeito. Ele retira a densidade desse efeito da condição primária das decisões. Como que isso é feito? Como que isso é conseguido? Né? Como se alcança isso? É óbvio que, em lógica, se eu digo que a vontade popular projeta a direção do sentido político, do sentido de poder em um ambiente democrático, o que é que eu estou mencionando? Se eu reduzir isso ao espaço, ao microespaço conceitual do voto, assume-se que, bom, eu vou à urna, vou ao local de votação e dedico, né, apresento o meu voto, o sujeito apresenta o seu voto a quem ele queira, Ele manifesta a sua vontade no voto. Esse é o conceito, essa é a ideia básica da operação representativa. Qual é o trabalho de alguém que procura retirar essa conexão? Bom, ele precisa deturpar o processo de vontade, atacar o processo de vontade. Então, como que ele alcança isso? Como que eu faço alguém que é antagonista de outrem ou que é indiferente a outrem votar neste outrem? Como que eu alcanço esse resultado? Porque é óbvio que a situação mais imediata, né, o padrão, é justamente aquilo que se procura quebrar. Quando eu quero fazer funcionar esse paradoxo na democracia. Bom, eu tenho uns bons 3 recursos, né? Já discuti isso em ética. Eu tenho a força, então eu consigo fazer alguém votar, apesar de indiferente, apesar de antagonista, eu consigo, porque existem currais eleitorais, né? Existe a ameaça, existe a força. Eu tenho um embuste, eu tenho um ludibrio. Eu posso enganar o sujeito, eu posso enganar alguém prometendo X, mas eu faço Y. Eu enganei o sujeito, então ele vota em mim, me vendo como uma coisa que eu não sou, é o ludibrio. E eu posso corromper, né? Eu posso corromper também o sujeito, eu posso fazer uma oferta de X pelo voto dele, não é? Então, para alcançar esse propósito, basta que o sujeito, quando faça a transação, né, do voto dele, imagine estar recebendo algo que resulte em valor maior. Para mim, o voto dele tem maior valor do que a quantia que eu estou oferecendo, e para ele, aquilo que eu estou oferecendo, um favor que seja, tem, né, precedência sobre o voto. Isso significa que, bom, eu realizo o controle para alcançar essa sistematização do paradoxo democrático na matriz de responsabilidade sobre a popularidade.
Eu tenho o controle por força. Então, para controlar por força, eu preciso de uma população fraca, não é? Eu não posso controlar por força quem é mais forte do que eu. Eu preciso enfraquecê-lo, não por força. Não poderia controlar por força alguém, por força, né, que é mais forte do que eu, utilizando, recorrendo à força. Ele tem mais, obviamente, por definição lógica, né, ele tem mais força do que eu. Então, eu preciso de uma população fraca e isso significa desarmada, vulnerável, fácil de se ameaçar. Para controlar por embuste, eu preciso controlar a educação para manter a população estúpida. Estúpidos são extremamente vulneráveis a serem ludibriados. É muito mais fácil, conceitualmente, poder-se até argumentar que é o único cenário lógico viável ludibriar sistematicamente um estúpido. Então, para isso, eu preciso de controle educacional. E terceiro, o controle de liberdade, né? Eu preciso ter um controle de liberdade de tal maneira que eu consiga comprar o voto desse sujeito. Para isso, eu preciso que o indivíduo ele se faça vulnerável, ele tenha o menor valor de venda possível ao seu voto. O menor interessa a quem vai comprar que ele venda este voto por valor mínimo, ou seja, eu mantenho ele sob carência máxima. Eu mantenho sob carência máxima. Esses três controles, assim, genericamente, esses três processos, né, corrupção, escravidão, força mesmo, né? Por escravidão me refiro aqui a enganar e forçar o sujeito, né? Ameaçá-lo por força e obter controle sobre ele ou enganá-lo, ou corrupção, em que eu o compro, né? Esses três procedimentos, eles me explicam per si a sistematização. Isso é suficiente para analisar pontualmente a execução, né, do resultado, mas não é suficiente para sistematizar o processo. Porque, idealmente, em uma sistematização do Estado nesses termos, eu faço a população, que é aquela que será expropriada dessas três variáveis, né, sua liberdade, sua educação e sua força, eu faço a população, ela própria, financiar esse modelo. Meu objetivo é que ela financie esse modelo. Então eu crio um ambiente político, uma estrutura política, por exemplo, em que a eleição é inteira financiada por fundo obrigatório, como é o caso do fundo eleitoral. Ela é inteira financiada por fundo obrigatório. Então, a população ela é expoliada de seu patrimônio por esses indivíduos que realizam a impopularidade. Esses mesmos impopulares retiram recursos da população para financiar suas campanhas eleitorais. Mas não é suficiente. Idealmente, todo financiamento, toda a manutenção financeira, os requisitos necessários para a prosperidade do espoliador, né, vamos chamá-lo desse modo, do impopular, todos do democrata impopular, né? Todos os requisitos necessários para a sua vitalidade cotidiana vão ser expropriados também da população. Então, idealmente, a própria população que é extraviada de sua condição democrática também financiará esse espólio. Idealmente, esse é o cenário perfeito para o irresponsável antipopularidade, né? Aquele que ignora, aquele que quer ignorar, se fazer forte o suficiente para ignorar por completo a popularidade, a demanda de popularidade. Ele produz esse contexto. É claro que isso também suscita
que em uma matriz de responsabilidade, uma matriz de popularidade, em que a popularidade é fundamental, o contrário prevaleceria. Ou seja, nesse contexto, tudo o que se procura seria fazer com que o político sinta uma faca no pescoço constantemente. E essa faca seria uma ameaça incessante sempre que ele pensasse sequer em se desviar da vontade popular. Isso produziria uma matriz diametralmente oposta a essa que eu acabei de descrever, cujo propósito é tornar fundamentalmente, sistemicamente, mais uma vez, todos os seus representantes invulneráveis à vontade popular. E isso é aquilo que eu entendo por matriz de irresponsabilidade, a qual caracteriza o modelo atual, que é muito próprio do modelo atual, muito peculiar ao modelo político atual brasileiro, antigo, principalmente de 1988 até 2018. Isso vigeu primariamente no país, principalmente para os cargos. Eu entendo, essa é a minha opinião, para os cargos não majoritários. É isso.